Bom, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Dourados, a UFGD, aqui em Mato Grosso do Sul, Matheus Hernandes. Ele que vai contextualizar para a gente o conflito entre Rússia e Ucrânia. O Matheus já está aqui na tela junto com a gente. Matheus, obrigado pela sua participação, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Primeira pergunta que eu te faço é qual o motivo que gera essa guerra hoje entre Rússia e Ucrânia? Seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Olha, a resposta dessa pergunta é bastante complexa. O que gera, né, o motivo do conflito? Digamos que do ponto de vista mais estrutural, a principal causa seja o avanço ou o receio do avanço da OTAN, né, do ponto de vista da Rússia, né? A incorporação da Rússia à OTAN deixaria a OTAN, que é um pacto de segurança coletivo, né? O que significa que se um membro da OTAN for atacado, os outros devem reagir. Então, a expansão da OTAN para a Ucrânia deixaria a OTAN na fronteira com a Rússia, né? Num momento em que não existe mais um pacto de segurança coletivo no qual a Rússia esteve envolvida, né? A antiga União Soviética, que era o Pacto de Varsóvia. Então, a OTAN, digamos, não tem mais um congênere do outro lado, né? Que seria o Pacto de Varsóvia. E se ela se expande, um pacto de segurança coletiva, em geral, serve para se defender de alguém, né? E a Rússia teme que o alvo dessa articulação coletiva seja a própria Rússia. Então, eu diria assim, que o principal motivo do ponto de vista geopolítico é esse. Há também o próprio projeto expansionista do Putin, né, da Rússia, de retomar territórios que não necessariamente eram da União Soviética, mas, digamos, do Império Czarista, né? O que eles vão chamar de Mãe Rússia ou de Nação Russa de maneira mais ampliada. E isso inclui, de saída já, a Bielorrússia e Ucrânia, né? Também parte do Cazaquistão. Então, faz parte desse projeto, digamos, expansionista. Do ponto de vista mais conjuntural, você tem as repúblicas separatistas ao leste da Ucrânia, né? Na região do Donbass, onde existe uma predominância grande linguística e cultural da Rússia, além da própria Crimeia, né? Nas condições colocadas pela Rússia para tentar finalizar o conflito, condições obviamente que a favorecem, estaria o reconhecimento pela Ucrânia da posse, da independência da Crimeia, né? Em relação à Ucrânia. E do ponto de vista mais a resposta a esses fatores, a Rússia está buscando a neutralidade a neutralidade da Ucrânia, né? E a eventual desmilitarização. Então, no fundo, é uma manifestação, isso que a gente está vendo, de um projeto expansionista russo e de uma rivalidade, mais do que de uma rivalidade, uma tensão estrutural da Rússia em relação ao chamado mundo ocidental, Vinícius. De fato, então, o principal interesse para eles estarem envolvidos nesse conflito? Você diz da Rússia, o principal interesse? Isso sim. Sim, o principal interesse, eu acho que do ponto de vista de segurança, seria justamente evitar a expansão da OTAN. Do ponto de vista para viabilizar isso, essa neutralidade e evitar essa expansão da OTAN, me parece que o principal interesse do governo Putin seria a substituição do Zelensky por algum tipo de liderança do executivo ucraniano que fosse mais pró-Rússia, digamos assim, que tivesse uma orientação menos ocidental, né? Menos em relação à OTAN, menos inclinada à adesão à União Europeia, que a Ucrânia já expressou explicitamente, mas a União Europeia desde ontem já expressou que não vai ser acelerada essa entrada. Para quem não sabe, é um processo que demora muitos anos para ser aprovada a entrada na União Europeia, cerca de 10 anos, e a Ucrânia acho que estava vislumbrando essa janela, não vou chamar de janela de oportunidade, é uma invasão do próprio território, né, obviamente, mas diante dessa situação ela tentava acelerar esse processo, e na reunião da União Europeia ontem, a Holanda e alguns outros países já sinalizaram que não vai ser acelerado, inclusive porque tem outros países na fila antes, né, Vinícius? Matheus, como que é esse impacto para o mundo inteiro, por conta de uma guerra que está acontecendo, por exemplo, quando a gente fala do Brasil, né? Está tão longe do Brasil, mas a crise já bateu aqui na nossa porta, né? O impacto já chegou aqui. Para o mundo inteiro, qual que é o impacto que tudo isso traz?
Olha, essa pergunta é ótima, Vinícius, e ela pode ser respondida em variadas camadas. Digamos que do ponto de vista econômico, é o impacto que a gente vai sentir mais rapidamente, a gente já está sentindo. Nós estamos aqui num canal que está sempre preocupado com a questão agroexportadora, né? Então, tem toda uma dinâmica envolvendo os fertilizantes, que é uma dimensão séria, também a alteração do preço de grãos, né, de trigo, de milho, tendo em vista que Ucrânia e Rússia são grandes produtoras nesse sentido. Então, acho que a gente vai sentir, ainda com a possibilidade de sentir também interferências ou impactos na questão do combustível, né, na questão do petróleo ou do gás. Isso é uma questão bem delicada e que pode vir a acontecer a depender do aprofundamento do conflito. Do ponto de vista humanitário, o que a gente vai ter, Vinícius, a gente já tem, na verdade, a ONU soltou os números mais recentes, mais de 2,5 milhões de refugiados. Obviamente, a maioria dessas pessoas, presumo eu, ficarão em território europeu, mas também não há nada que nos impeça de cogitar que esse fluxo de refugiados chegue parcialmente à América Latina e ao Brasil, né? A gente viu o fluxo de sírios, por exemplo. O Brasil tem uma comunidade ucraniana, então nada impede que esse fluxo também chegue aqui. Mas do ponto de vista mais estrutural, Vinícius, acho que o principal impacto é que esse conflito coloca muito em crise o chamado multilateralismo, né? Ou seja, a capacidade de resolução coletiva de problemas pelos países mediante regras e não pelo uso da violência. Esse conflito marca muito essa crise do multilateralismo. Eu sempre reparo como nós estamos numa dificuldade para encontrar um facilitador, um mediador desses acordos, e a ONU raramente, especialmente a figura do secretário-geral, Antônio Guterres, pouco aparece na mídia, né? A ONU aparece por outros motivos, pelas suas agências, pelos dados confiáveis que ela divulga, enfim, pelas instâncias intergovernamentais, o Conselho de Segurança, o Conselho de Direitos Humanos, mas a gente vê muito pouco a figura do secretário-geral, que seria um potencial, pelo menos facilitador, se não mediador, desse conflito. E por último, acho que o que a gente enxerga, a depender de como a China pautar essa sua relação com a Rússia, a gente pode assistir a uma aceleração do deslocamento, digamos, do eixo hegemônico do Ocidente, dos Estados Unidos, para o eixo chinês, né? Digo isso porque, a despeito da China ter algum cuidado na relação com a Rússia, com as sanções que estão sendo implementadas pelo Ocidente, muitas vezes a Rússia é que vai em socorro, digamos assim, muitas vezes é a China que vai em socorro da Rússia, como no caso dos cartões de crédito. Então isso pode, de alguma maneira, fortalecer a posição chinesa como garantidora de uma continuidade da relação com a Rússia, que é um país muito importante, né, no sistema internacional. Deus, agora como profissional de relações internacionais, você acredita que deva haver um antes e depois por conta desse conflito em toda a harmonia mundial? Eu acho que sim, Vinícius. Talvez estejamos vivendo algo da importância que foi o 11 de setembro para as relações internacionais. Talvez, né? É difícil a gente fazer um exercício de futurologia nesse nível, mas não só pelos números que impressionam muito, né? 2,5 milhões de refugiados, mas principalmente por envolver um país que é do Conselho de Segurança, um país, né, permanente, que tem direito a veto, que é o caso da Rússia, e por reinstalar esse conflito no continente europeu. Né? É bom a gente lembrar, estou vendo muitos veículos de mídia falando, olha, no pós-45 a gente não assistiu nenhum conflito dessa monta no continente europeu, mas nós tivemos Sérvia, tivemos Iugoslávia, tivemos Kosovo. Então a gente teve outros momentos na década de 90 muito tensos nesse sentido, a própria Chechênia, depois agora a Crimeia, mas o que faz com que talvez isso seja paradigmático seja, primeiro, a cobertura muito grande que vem sendo dada a isso. A gente vê em todos os canais a cobertura, nos canais impressos e tal, mas também o fato de ter a ver com essa transição hegemônica que eu estava mencionando para você, de deslocamento, acho, do eixo hegemônico do lado ocidental do mundo para esse lado euroasiático, protagonizado não pela Rússia, mas sim pela China. E acho que também se torna um paradigma na medida em que aprofunda a crise do multilateralismo, né? Aprofunda o papel potencial que, por exemplo, a ONU poderia ter e está vendo, especialmente em razão do engessamento das regras do Conselho de Segurança da ONU, uma dificuldade de agir, né?
tenho uma última pergunta para você. A gente precisa, infelizmente, encerrar a entrevista, mas a gente tem mais de 15 dias de guerra, né? O conflito aí já ultrapassa os 15 dias. Em certos momentos, a gente tem aquela sensação de que a tensão está sendo um pouco aliviada. Em outros momentos, a gente tem a sensação que a tensão volta com tudo. Como eu disse, a crise já bate na porta do Brasil. Ontem, a Petrobras anunciou aumento no preço do combustível aqui e traz como justificativa o conflito entre Rússia e Ucrânia por causa do aumento no petróleo. Tem a questão do fertilizante, que para o segundo semestre desse ano já deve apresentar aumentos. O que você acredita que deva acontecer a partir de agora? Quais os impactos que a gente ainda deve sentir e quais os rumos? A gente pode dizer assim, olha, estamos caminhando para o final, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Olha, Vinícius, eu gostaria muito de poder dizer que eu acho que estamos caminhando para o final, mas sinceramente não acho. Acho que esse conflito vai terminar na base da diplomacia, com certeza, das negociações, mas elas estão ainda muito incipientes, né? Não estamos conseguindo negociar, ou eles não estão conseguindo negociar nem em corredores humanitários ainda, né? Então, o que eu acho que vai acontecer do ponto de vista do conflito, no mais imediato, é que a Rússia vai continuar fazendo esses ataques às grandes cidades. Acho que nos próximos dias a gente vai ver se aproximando cada vez mais de Kiev, ou de Kiev, como eles gostam de chamar em ucraniano, o que talvez possa levar a uma mudança do centro de governo para Lviv, a saída do governo de Kiev para Lviv, e acho que a gente ainda vai assistir um tensionamento grande, infelizmente. Não me parece que o Putin esteja disposto a simplesmente parar pelas pressões das sanções econômicas. Acho que as sanções econômicas estão fazendo um papel inédito, né? São sanções muito agressivas e contra um país muito grande. No entanto, apesar de poder ser um erro do Putin essa medida, ou talvez um principal erro da sua carreira, essa invasão, ele não parece disposto a parar. Eu acompanho o noticiário russo agora com a eclosão da guerra e começou a se produzir uma narrativa dentro da Rússia, não apenas de que há neonazistas na Ucrânia, mas de que existe um grande complô do Ocidente, né, contra a Rússia. Então isso me parece uma mensagem de alguém, né, do Putin, do governo russo, que está esperando que o conflito não seja rápido, né, que o conflito seja longo, especialmente porque se transformará, ou já se transformou, num conflito dentro de cidades, com civis, a Rússia convocando agora voluntários ou mercenários da Síria, assim como o Ocidente também mandando voluntários, né, do lado ocidental. Então, infelizmente, não me parece que vá terminar rapidamente. Do ponto de vista do impacto para a gente aqui, além de tudo isso que a gente já sentiu, eu só espero que não aconteça de uma superexposição tão grande, seja na mídia, seja nas universidades desse assunto, que depois ele acabe se anestesiando, né? Nós estamos falando de números muito sérios, assim, e a continuidade das coberturas, de relatórios, de boletins, de programas como esse, é muito importante para que o mundo continue de olho e, com isso, as pressões, ainda que elas sejam difusas, continuem agindo para haver algum espaço de negociação, Vinícius. Matheus, obrigado pela sua participação. Te agradeço, viu, aí, por toda essa sua contribuição na manhã dessa sexta-feira. Obrigado, Vinícius. Estou à disposição. Tchau, tchau. Um abraço para você.